Olá, pessoal! Hoje nossa aula vai ser sobre propriedades da radiciação. E bora estudar! Habilidades: resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. Vamos para algumas propriedades. Quando a raiz em que o expoente do radicano é igual ao índice. Então, quando eu tenho uma raiz, o meu índice é igual ao expoente do meu radicano. O que eu posso fazer? Eu posso cortar o meu índice com o meu expoente. Então, no caso, fica A. Um exemplo, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Corta, fica então só o 5. Outra propriedade, potência de expoente radical. Então, vamos lá. Eu tenho uma potência e o meu expoente é uma fração. Eu vou fazer com que essa fração vira uma raiz. No caso, o meu numerador vira o meu expoente e meu denominador vira o índice da minha raiz. Um exemplo, 5 elevado a 2/3 vai ser igual a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, o meu numerador vira o meu expoente e meu denominador vira o meu índice. Produto de raízes de índices iguais. No caso, eu tenho duas raízes na multiplicação onde os índices são iguais. Olha o que eu posso fazer. Eu posso unir o A vezes o B e deixar no mesmo índice a minha raiz. Um exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Como eu posso fazer? Raiz cúbica de 2 vezes o 5. E 2 vezes o 5 é 10. Então, é a raiz cúbica de 10. Quociente de raízes de índices iguais. No caso, eu tenho uma raiz elevado a um índice dividido outra raiz elevada ao mesmo índice. Olha o que eu posso estar fazendo. Eu vou colocar uma raiz com o mesmo índice e virar uma fração, A dividido por B. Então, um exemplo, raiz sexta de 24 dividido por raiz sexta de 6. Então, vai ser uma raiz sexta de 24 sobre 6. E 24 dividido por 6 é 4. Então, raiz sexta de 4. Potência de uma raiz. No caso, eu tenho uma raiz em um índice n e essa raiz elevado a n. Olha o que eu posso fazer. Vai ser a raiz de n e esse número elevado a n. No caso, um exemplo, raiz quarta de 5, tudo isso elevado a 2. Então, vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 2, que é igual a raiz quarta de 25. Raiz de outra raiz. No caso, aqui eu tenho raiz de índice n sobre raiz de índice m de a, que pode ser, então, a multiplicação dos meus índices numa raiz a. Um exemplo, eu tenho raiz de índice 3 sobre a raiz de índice 4 do número 10. Então, eu vou fazer 3 vezes o 4. 3 vezes o 4, então, raiz de 10. 3 vezes 4 é 12. Então, raiz de 12 do número 10. Simplificação de raízes. No caso, eu tenho uma raiz do índice n
e o número elevado a n. O que eu posso fazer? Eu posso pegar tanto meu índice como a minha potência e multiplicar por um outro número qualquer. No caso, raiz quinta de 16 elevado a 4, eu posso estar multiplicando por 2 o meu índice e a minha potência. Primeiro exercício, complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da radiciação. Então, vamos lá. A raiz de um número elevado a n, cujo índice é n, é igual a ele mesmo. B. Em uma raiz, o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja multiplicado por esse número também. C. Em uma raiz, o índice pode ser dividido por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja dividido por esse número também. A D. Uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto das raízes desses números separados. E uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. F. O expoente de uma raiz em forma de potência pode ser trazido para o expoente do radicando. G. A raiz de uma raiz pode ser reescrita em uma única raiz, multiplicando os seus índices. E H. Toda raiz pode ser representada no formato de uma potência, com expoente fracionário. A2. Represente as seguintes raízes. Primeiramente, com apenas um radical, e depois no formato de potências, com expoentes fracionários. Então, a gente tem aqui as raízes, o item A, que é apenas um radical, e o item B, no formato de potência com expoente fracionário. Então, raiz de 9 é a mesma coisa que raiz de índice 4 de 9. E no item B, podemos colocar 9 elevado a 1/4, porque o índice vira meu denominador, e como eu não tenho nada aqui, é o 1, e fica 1 como numerador. Raiz de 100. Fica a raiz quarta de 100, porque aqui é 2 vezes o 2, que dá 4. E no meio fracionário fica 100 elevado a 1/4. Aqui é a raiz cúbica, raiz de 16. Aqui é o 2, 3 vezes o 2 dá 6. Então, raiz de índice 6 do número 16. Na forma fracionária, vai ficar 16 elevado a 1/6. Aqui é o 2 e 10 vezes o 2 dá 20. Então, raiz de índice 20 de 2 elevado a 10. Então, vai ficar 2 elevado a 10 sobre 20. Se a gente pode cortar o zero, então fica 2 elevado a meio. E aqui eu tenho 2, o 8 e o 3. Eu multiplico as três raízes, os índices. Então, vai ficar 48 de índice e 2/3. No caso, na forma de potência com fracionário, vai ser 2/3 elevado a 1 sobre 48. 3. Escreva V se a sentença for verdadeira e F se for falsa. Então, a gente tem as sentenças e vamos ver quem é verdadeiro e quem é falso. A raiz de índice 5, 4 elevado a 2, pode ser reescrita na forma de 4 elevado a 5 meios. No caso, é 4 elevado a 2/5, porque o expoente vira numerador e o índice vira denominador. Então, essa é falsa. B. A raiz quadrada de 81 é 9,
pois 9 elevado a 2 é igual a 81. Isso, porque 9 vezes 9 é 81. Então, é verdadeira. 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Não. 3 elevado a 3 é igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, essa é falsa. 25 elevado a 3 meios pode ser reescrito como a fração de raiz de índice 3, 25 ao quadrado. Ela é falsa, porque é raiz quadrada de 25 elevado ao cubo. O 3 é o meu numerador e o índice 2 é o meu denominador. Então, essa daqui também é falsa. A raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 elevado a 3 é igual a 125. Verdadeiro. Porque 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes o 5, 125. A raiz cúbica de 17 elevado a 4 pode ser reescrita como raiz de 12, 17 sobre 16. Essa daqui é verdadeira, porque eu multipliquei por 4 as duas. 3 vezes o 4, 12. E 4 vezes o 4, 16. A raiz de 12 vezes o 15 não pode ser reescrita como raiz de 12 vezes raiz de 15. Essa daqui é falsa, porque está correto. Raiz de 12 vezes o 15 é a mesma coisa de raiz de 12 vezes raiz de 15. Então, é falsa. A raiz de 12 mais 15 não pode ser reescrita como raiz de 12 mais raiz de 15. No caso, essa daqui tem que ser raiz de 27. Então, ela é verdadeira, porque ela não pode ser escrita desse jeito. Ela tem que ser escrita como raiz de 27. E a raiz de 12 dividido por 15 pode ser reescrita como raiz de 12 menos raiz de 15. Não, é falso, porque eu tenho que fazer raiz de 12 dividido por raiz de 15. Então, ela é falsa. Utilize as propriedades da radiciação e calcule as seguintes raízes. No caso, a é raiz de índice 8, 55 elevado a 8. O índice com 8 eu corto, então fica 55. A B. Raiz de índice 6, 3 elevado a 12. O que eu posso fazer? Eu vou colocar o 3, o 12, que é o expoente, vai virar numerador. E o índice vai virar denominador. Vou simplificar 12 dividido por 6, ou 12 dividido por 6 é 2. 3 elevado a 2, e 3 vezes o 3 é 9. Raiz de 125 sobre 100. Eu vou simplificar 125 e 100 pela tabuada do 25. Então, vai ficar raiz de 5 sobre 4, que é igual a raiz de 5 em cima, dividido por raiz de 4 embaixo. Raiz de 4 é 2, então vai ficar raiz de 5 sobre 2. A D, eu tenho uma potência em cima da outra, então eu tenho que multiplicar. 3 vezes o 4 dá 12, então fica raiz de índice 12 sobre 2 elevado a 12. Índice 12 com expoente 12, eu corto, então fica 2. Aí, raiz quinta de 1024 e raiz quinta de 32. O que eu vou fazer? Vou colocar as duas na mesma raiz quinta e vou simplificar. 1024 dividido por 32. 1024 dividido por 32 é 32. E raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado a 5 é 32. A F, raiz de índice 72, x elevado a 36. Eu vou colocar em modo fracionário. X, 36 sobre 72. O 36 era
potência, virou o numerador. E o 72, que era índice, virou o denominador. 36 simplificado 72, eu vou dividir por 36. Vai ficar x elevado a meio. Leia a situação a seguir. Clara fez o cálculo da raiz cúbica de 512, utilizando propriedades da radiciação e simplificações. Veja como ela resolveu. Então, no caso, ela colocou raiz cúbica de 512 igual a raiz cúbica de 512, ela colocou como raiz cúbica de 64 vezes o 8, porque 64 vezes o 8 é 512. Raiz cúbica de 64 vezes o 8, ela separou raiz cúbica de 64 vezes raiz cúbica de 8. Também tá certo. E daí o que ela fez? Ela colocou como 64 sendo 2 elevado a 6, porque 2 elevado a 6 é 64. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes o 2, 64. Então, está certo. E o 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes o 2, 8. Ok? Também, ela acertou. Aqui, ela passou da forma de raiz por fração. 2 elevado a 6 terços. Ok? Porque o 6 é expoente, virou numerador. O índice é 3, virou denominador. E aqui ela cortou os 3, ficou o 2. E 6 dividido por 3 é 2. E continua o 2 aqui. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes o 2 é 8. Então, tá todo correto esse processo do cálculo da raiz cúbica de 512. Pergunta: a respeito do raciocínio de Clara, pode-se afirmar que em todas as alternativas, a correta é que está totalmente correto o processo de cálculo de Clara. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.